bem-vindos ao Mangá Anime. Eu me chamo Iago. Meu nome é Paulo. Hoje vamos trazer o top 5 anime da infância. Aquele anime maravilhoso que você assistiu na sua infância, a gente vai retratar aqui hoje. Provavelmente ele deve estar num desses tops. Se não tiver, deixa no comentário qual é o anime da sua infância favorito, aquele do coração que nunca saiu. E não esqueça, deixa o like, ativa o sininho e compartilha. O top 5. Vamos falar agora do top 5. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Um anime que marcou a história principalmente na infância, naquela época da escola, onde quem nunca comprou as cartinhas para poder estar jogando com os amigos. Quem nunca queria ter o Exodia, o famoso, lendário Exodia. Ou até mesmo o dragão branco de olhos azuis. Quem nunca trocou as cartinhas repetidas, quem nunca batalhou com um amigo pelo coração das cartas. Às vezes nem sabia, fazia o vira, a vez de jogar. Em vez de jogar, eu brincava ali pra poder trocar. Às vezes não tinha tempo, mas foi um dos animes, eu acho que bem marcante. Marcou muita gente. E ficou por muito tempo na TV também. Exato. Ficou muito tempo ainda mostrando aí os episódios dele na televisão. E eu acho que ele, assim, um anime espetacular, né? Mas que vou contar um pouco da história pra vocês. Já marcante no primeiro episódio. O primeiro episódio dele já é marcante, onde ele já usa as poderosíssimas cartas, que é a carta do Exodia e o seu inimigo, né? Que é o personagem principal, que se chama Yugi. E ele usa o baralho do avô dele. E ele tem um poder que é um enigma, que é como se fosse uma peça, que é um triângulo, onde tem ali do faraó. E ele se transforma quando ele vai batalhar, que aí ele ativa o coração das cartas. O coração das cartas, ele fica mais inteligente, mais esperto, mais estrategista para poder duelar nas cartas. E ele consegue batalhar de melhor forma, tendo aquela melhor performance através do poder do enigma que ele tem. E no primeiro episódio ele usa já de cara ali o Exodia. Porém, ele ainda nunca tinha usado pela primeira vez, então ele não sabe quão grande é aquele personagem, quão poderoso ele é. E quando o Kaiba chega na loja do avô dele, que é o Kaiba, o inimigo principal ali, né, mano? Vai ser o vilão, o inimigo principal dele, tenta pegar o dragão dos olhos azuis do avô dele, né? Exato, e por que ele pega, mas ele não pega porque ele quer pra ele. Ele pega porque ele não quer que ninguém mais tenha o dragão dos olhos azuis, porque ele é o único que tem os dragões dos olhos azuis. E ele não tem só um, ele tem 3. E aqueles 3 ali, se eu não me engano, depois eles podem fazer a união. E vira nossa, poderoso. Não lembro exatamente o nome da carta, enfim. Mas quando ele pega ele foi ameaçado, na verdade, o avô deles, o cara coloca... Ele era tipo dono de uma loja de antiguidades, de cartas. Eu acho que é de e manda um capancas, né? Manda os capangas lá pra poder roubar. Pra poder na verdade, nem duelar, é pra duelar com ele, pra o duelo do baralho, cada um ficar com o seu baralho. E ele ganhar a carta. Se ele perder, ele queria aquela carta específica, que era o dragão branco, qual o avô dele tinha ganhado de uma pessoa muito especial. E o que acontece? Vamos dar o spoiler, né? Que eu acho que é o primeiro episódio. Já todo mundo já assistiu. Todo mundo já assistiu. Que ele perde, o avô perde e ele acaba rasgando a carta do dragão branco. E o Yugi chega logo na hora e ele já vai o quê? Já partiu pra briga, né? O cara já chama ele pra briga, ele vai lá e já o avô dele passando mal, os amigos levam e ele fala pra pôr o coração na carta. E aí ele lembra que o duelos de monstros não é só um simples duelo de carta como ele joga na escola. Tipo, na escola ele joga de uma forma que, tipo, na mesa, como se no início do coisa. E já na batalha que ele vai contra o Kaiba é um CEO grande da empresa, ele tem um território onde eles têm uma arena, exato, onde eles invocam os monstros do duelo. E eles veem a situação, os ataques acontecendo real ali na hora. Então é algo ali surreal, porque... episódio marcante, né?
Porque já chega aí brigando, já usando as cartas mais conhecidas, Mago Negro. Depois, com o tempo, essas cartas vão ser muito... durante o anime vai mostrar umas mais famosas. Mas ela, eu acho que assim, as mais famosas que tem, né? Que é o Exódia. E ele sempre fala pra confiar no baralho. Confiar no baralho, entregar o coração, o poder da amizade e tudo. Eu acho que é esse segmento que ele bota o coração, bota o sentimento nas cartas. E você pode ver que todos os animes ele tem essa ligação de sentimento. Que quando o personagem tá ali e ele precisa, ele tem que entregar o sentimento dele para poder conseguir evoluir. Entendeu? E pode perceber que em todo o anime... E elo de amizade, né? E aquele elo de amizade que faz o personagem crescer. E dentro desse anime não é diferente. Ele entra ali já com os amigos, e os amigos ajudando ele. E no momento que ele vai montar o Exódio, ele lembra da união que ele fez com os amigos. Eles fazem uma carinha com a mão. E foi onde ele lembrou, porque o avô dele falou que as cartas eram meio de... Você moldava, né? Que tipo, montava, é como se fosse um quebra-cabeça. Foi onde ele viu as partes, ele viu as pernas. O Exódio era quando ele viu a cabeça do Exódio, aí ele, pronto, já sei. E esse foi o primeiro anime que marcou gerações aí. Eu acho que é o nosso top 5. É um dos, né? São vários. A gente não tem como botar uma lista toda, então a gente só separou esses 5. E esse é o primeiro da nossa lista, que é o top 5. O top 5. E vamos agora pro próximo. E agora, galera, vamos pro top 4. Não tem como não falar desse anime. O meu queridinho Naruto. Passou na TV aberta, né? É um dos que passaram na TV aberta. Eu acabei assistindo praticamente todos esses vão ultrapassar a TV aberta. A lista que a gente tem desses 5, todos eles passaram na TV aberta, tá? A gente não botou uma lista de animes da época. A gente botou animes que passavam na TV, porque naquela época, pelo menos pra gente, era mais difícil a gente ter acesso à internet. A gente teve acesso um pouquinho mais na frente. Porém, a TV Globinho foi uma das, né, que carregou muito os desenhos pra gente, trouxe muitos animes pra gente e os melhores animes, eu acho. Os tops que... Os tops. Lá o SBT, a Record. Exato, o SBT, quem trouxe Naruto foi o SBT, já foi a TV Globinho. Mas ele já vem de uma geração diferente. Mas, claro, o Naruto faz parte da nossa infância, porque Iago, eu tenho 31, Iago... Eu tenho 31 também. Quando eu apresentou Naruto, acho que foi 2005. Nossa, 2005, não era... Acho que é mais ou menos isso. Era criança, era jovem. A gente era moleque. Já era moleque, mas é por isso que a gente estudava. É um anime já da geração 2000, não é igual não é tipo o Yu-Gi-Oh! Que já vem da geração dos anos 90. Dos anos 2000, 90, 90 virando 2000. É mais ou menos nessa época mesmo. Mas é um anime mais novo, mas não tem como não falar, porque fez parte da nossa infância e de muitos que tá aí assistindo. E eu acho que é uma história que todo mundo já conhece, né? Que é o Naruto, o pequeno Naruto, onde ele tá na Vila da Aldeia, o qual ele tem uma besta enjaulada. Ele tem uma besta dentro dele que foi selada pelo pai. E ele não tem o pai nem a mãe presente devido a essa ocasião que aparece na história, né? Mas ele tem ali o apoio de toda a gente da vila. E, é um personagem muito foda. É um personagem muito carismático, que no começo é irritante, mas depois você se apaixona. É um personagem que pra mim é o melhor. Aquele tipo de personagem que a gente gosta, é o personagem que você criança, ama. É o personagem criança, que ao correr do tempo ele vai crescendo, vai sabendo das maldades do mundo, ainda mais no mundo ninja que eles vivem, que é um mundo de guerra e de monstros e é aquele mundo que acaba entrando na guerra, né? Ele cresceu ali, aprendeu a ser ninja. Foi uma briga pra ele ser ninja, né? Porque ele não aprendia nada. Não aprendia nada, não era fraco. Ele era fraco, porém ele não desistiu e ele foi progredindo. Se achava forte, não era Exato, porém quando ia fazer o jutsu de clone, já não conseguia nem fazer o segundo clone, mano. Então, e nisso ocorre ele entra pra academia pra poder se tornar um Chunin. Exato. Um Chunin. E é tipo assim, voltando no contexto,
Naruto marcou muito a nossa geração, porém, ele marcou mais, eu acho que a geração depois da nossa. Porque você pode ver que depois da nossa, porque veio o Naruto Shippuden, a gente pegou o Naruto clássico, o Shippuden, a gente pegou o clássico e o Shippuden eu acho que marcou muito devido às guerras, devido o contexto dele ser um pouco mais dinâmico, e eu acho que, pô, o anime também muito bom. Um anime muito bom, é um anime meio longo, mas o pessoal fala muito, vai haver muitos comentários sobre o feeling, mas a trama todinha, o anime em si não entrega tudo, e é um espetáculo. A história em si, o roteiro, os personagens, a criação de todos os personagens são... um anime muito que tem muitos personagens. Ele tem muitos personagens. Tem muitas famílias, Família, e muitos personagens que não são coadjuvantes, mas que você fala, caramba, esse aqui podia ser um coadjuvante. Porque se você perceber é como se fosse ciclos, né? Tem um momento que ele fala do Naruto em si, porém tem momento que ele vai falar da Hinata, vai falar tem do momento que ele vai falar do história, Rock Lee, as histórias de todos. É um anime que quem gosta de história, a história é como leva o One Piece, a história contando de cada ele pega de cada personagem. Eu acho que é por isso que ele se torna longo. Porque ele não foca em si só na história e como o personagem principal anda nela, mas ele foca em todo ao redor, em toda uma construção da história, pra você entender mais lá na frente o que cada um tá sentindo naquele momento da guerra, naquele momento daquela perda, porque, pô, é um anime que tem morte, tipo assim, perda pra caralho. Muito emocionante, um anime muito o sensei sensível também, morrendo, que envolve um anime que envolve muito família, superação, envolve dificuldades quando você é criança e você não tem uns pais e tem as pessoas ali para poder ajudar isso e te ignorar, às vezes fazem bullying. É um anime muito sensível, uma história, né? Mas muito sensível, mas é um anime que eu indico para todo mundo. Como a gente até falou no nosso primeiro episódio. Se você não assistiu, volta aí no canal, tem lá o nosso episódio com o top 5 animes e Naruto é um deles. É um dos animes mais assistidos no mundo todo. Ele tá no top. Não tem como, se ele tá no nosso top, ele tá no top mundial. De todos. Mas, então, esse foi o top 4 e acho que marcou geração. Então, vamos pro nosso próximo. Top 3. Que a gente vai falar agora é o Digimon. O qual foi um dos animes aí que começou aquela saga de tipo Pokémon, Digimon, né? Tem aquela disputa. Então, quem é melhor, Digimon ou Pokémon? Pra mim, Digimon. Pra mim é Pokémon, não vou nem falar nada. Mas aí o Digimon foi um dos animes aí que entram numa pegada de aventura com monstros ali, né? No caso, eles entram por monstros digitais. Porque são sete crianças, os quais estão nas férias de verão e acontece de repente uma aurora boreal onde não poderia acontecer e eles são teletransportados para um mundo digital, onde eles têm aquela missão de salvar o mundo digital. Salvar o mundo digital, onde acontece a aurora boreal, cai os Digivices, cai. E eles já são teletransportados, recebendo Digivice e sendo teletransportado pro mundo digital. E lá eles já automaticamente caem no lugar e os seus Digimon já lhe reconhecem e falam com eles. Né? E dentro da história é uma trama de amizade, de conquista, de aventura. De laços com o seu Digimon. E eu acho que também de encontrar o seu próprio eu, porque eles têm uma parte no anime, o qual eles têm que se encontrar para poder eles conseguirem evoluir para um patamar mais alto. Você mesmo se evoluir como pessoa para o seu Pokémon, seu Digimon. Também Pokémon. Digimon, ele é. Tô botando um Pokémon na cabeça dele. Mas então eles têm aquela batalha, eles vão disputar contra vários personagens muito fortes, monstros muito fortes dentro do mundo digital. E querendo ou não, eles passam por um perigo constante.
onde os seus Digimon ali já no primeiro episódio já acontece aquela maravilhosa cena que é a Digievolução. Digievolução. O Pokémon Digievolui. O Digimon Digievolui para. Ele é fã, vendo que ele é fã do Pokémon, mas. É porque o Pokémon é primeiro que o Digimon. Pokémon é mais forte do que o Digimon. Mas mas Digimon, acho que marcou da infância mais que Pokémon. O Pokémon depois marcou a geração maior ainda, mas o Pokémon foi mais gerações, conquistou mais gerações do que o Digimon. O Digimon já foi mais vendido, uma geração mais curta. Foi mais vendido. Mas é isso. Mas é uma história muito cativante, tipo, o tema é bem legal, o tema é suave para todas as idades. Para todas as idades, é algo que... Porque são feitos por crianças e acaba sendo mais infantil. E não tendo aquela muita agressividade, sangue, espada. Tem muitas lutas, tem muitos vilões macabros e coisas. Os monstros que brigam, né? Vamos dizer, seus Digimons vão brigar por eles. Eles em nenhum momento... E ali já deixa bem no tema ali, que são digitais, não tem nada muito... Coisa por envolver crianças, não tem nada muito como... Sofrer as crianças consequências, é só um digital, é tipo não tem aquele... um jogo. Tipo exato, é como... Exato. Então, e lá no começo, não sei se tu lembra, né? Mas os personagens pareciam como é que a gente... Tamagotchi, né? Que era um pequenininho. Parecia uma larvinha, evolução tipo um girino. Tipo girino, pronto. Então eles no começo, Digimon recebe o seu girino. A história verdadeira de Digimon. Vai virar um sapo, já vai virar um corte. As histórias verdadeiras de Digimon. Você sabia que Digimon, eles receberam o seu primeiro amigo e companheiro era um girino? Era um girino, era isso, era um Tamagotchi. Então eles receberam um Tamagotchi, né, cara? Mas a evolução desse anime durante o correr do anime é muito marcante, que marcou muito na história do Angemon, quem não marcou isso, essa infância de muita, como eu já comentei no lançamento nosso do canal. No nosso primeiro episódio, se nós assistimos, volta lá de novo, hein, pra assistir. Lá no Black White, tava lá, mas é isso, marcou nossa infância, um anime que... Eu gostaria de assistir de novo. Eu acho que eu já assisti uma vez e depois comecei a assistir. Tem anime que você não consegue assistir de novo. Mas eu acho que o Digimon, eu conseguiria assistir ele. Tentei voltar a assistir esses dias o... agora eu não me recordo, mas é um anime que tava na Netflix agora também, muito famoso, é o Shaman King. Shaman King, não consegui ver de novo. O enredo é bem infantil mesmo. Mas é gosto também, né? Mas eu acho que é isso aí. Então Digimon aí marcou a geração também com muitos entretenimentos na escola, né? A gente na escola tinha que comentar, todo mundo comentava sobre evolução, a música ficou marcante também, Digimon, digitais, pra gente lá são campeões. Foi uma das aberturas que marcou, porque foi feito pela Angélica. E foi um anime que teve. Foi a Angélica que fez, pô. Que ela canta. É a Angélica que canta a versão brasileira. Porque a Leliana era versão brasileira. Versão brasileira. A versão brasileira do Digimon tem a icônica abertura do exatamente do anime, né? Marcou esse aí, nossa, quando tocava a musiquinha. Nossa, mas eu acho que o que mais arrepiou, acho que as evoluções que mais arrepiou, foi as evoluções, né? Digievoluções. Que mais marcou foi a do Angemon, porque eu acho que mais pegou, porque foi mais emoção do que agressividade, tá sim, porque eu acho que é o Patamon. Acho que é ele não se evoluir, demorou não querer evoluir. Evoluía e chega quando vai enfrentar o vilão, o principal vilão ali, ele consegue transformar Digievoluir para Angemon. Nós brincava de Digivolve, mas era Digivolve. Mas é isso. Foi aí então o nosso top 3.
Então vamos seguir para o próximo. Galera, top 2. Pokémon. O que falar do Pokémon? Pokémon, ó. Pokémon tem muita história até hoje, é muito grande a saga. E além disso, eles trazem muitas interações com o mundo real, né? Porque foi uma interação que eles criaram desde lá de 1990, se não me engano, certo? Desculpa se eu estiver errado, mas eu acho que é mais ou menos 1990, 2000. Pokémon entra na geração aí dos animes, o qual tá na infância de muita gente e até hoje tá na infância de muita criança. Eles têm tido aí muitas ações diferentes, tipo agora nesse mês de 2025, em maio, tá tendo uma ação do McDonald's com os Pokémons. O Pokémon se tornou uma marca, né? O mundial, uma marca. Tipo assim, saiu de um anime pra uma marca, né? O anime foi grande, o anime é grande, a marca é grande. Não tem nem como não estar no nosso top 5. Ou eu lembro tampas de garrafas de refrigerante. Vinha um encaixe de uma Pokébola. Nossa! Boné nos refrigerantes pequenos. Cara, perfeito. E tipo assim, é uma saga onde o menino Ash, né? O garoto Ash, ele começa se atrasando ali pra começar a sua jornada de mestre Pokémon. E lá ele vai chegar atrasado no laboratório do professor Carvalho, que é onde ele não vai conseguir escolher os Pokémons, vamos dizer que todo mundo tá escolhendo, que é o Bulbasauro, o Charmander e o Squirtle. Porém, resta um. Como ele chegou atrasado, já não tinha mais nenhum dos outros e só restava um, que era um que estava selvagem, vamos dizer assim. Estava meio rebelde, né? Porque ele não queria entrar na Pokébola. E aí, nasce a junção de Ash com o Pikachu. O grande Pikachu que todo mundo conhece, o mais famoso, é a marca do Pokémon. É a marca do Pokémon. O Pikachu. O que é Pokémon sem Pikachu, né, cara? O Pikachu era um Pokémon rebelde. E no começo ele não se deu com Ash, não achava, não se conectou. Porém, após um leve desastre ali do ataque deles com, se eu não me engano, é o Sparrow, que é uns personagens, tipo uma ave, que atacou eles, foi onde ele criou a primeira conexão com Ash. Você sabia que a primeira conexão com ele foi esse primeiro ataque dos Sparrow? Isso aí é algo que às vezes tem gente que não sabia. Tem gente que pensa que já no primeiro contato o Ash e o Pikachu já tem... porque no meio da trama eles... depois eles são carne e osso, unha, né? Carne e osso. É aquela ligação, entendeu? E a trama do Pokémon começa com isso. Conexões, aventura, é muita amizade, né? Você em busca de outros Pokémons. Em busca do seu sonho, porque ele não deixa de buscar o sonho dele, mesmo com amigos, que ele encontra amigos no meio do caminho, né? E o sonho de ser o mestre Pokémon. E é isso. E querendo ou não, eu deixo aí a geração, a liga pra uma geração aí que conecta até hoje gerações e gerações. Eu acho que foi um dos que mais teve gerações aí. Gerações e muito mais. Eu acho também personagens nesse mundo de como vamos falar como Pokémon, Digimon, o seu bichinho. Sim, foi um dos que mais marcaram. Eu acho que todo mundo. Quem não fala do Bulbasaur, do Charizard, do Chu, Você pega aquela geração ali, então muitos Pokémons, os clássicos, né? Os primeiros, se eu não me engano, eu que sou um pouco fãzão da saga, da marca. Se eu não me engano, são 125 personagens, 125 Pokémons no primeiro clássico. Aí passa, se não me engano, pra segunda geração, mais ou menos para uns 300. Cara, sim. É uma geração assim incrível, porque eles hoje já devem estar na 7ª ou na 8ª e foi uma evolução gigantesca. Porém, cara, como a gente disse, deixou de ser um anime, virou uma marca. Não é que deixou de ser um anime, continua a ser um anime, porém ele virou uma marca muito grande. E eu acho que minha conexão também com o Pokémon foi com o Game Boy Advance. Yeah. Quando você joga aquele joguinho ali, cara,
incrível, incrível. Muito difícil porque eu era leigo. Eu lembro do Pokémon no virada 2000, né? Virada 2000 ali. Sempre foi uma febre e o anime em si, a história, o contexto de você procurar, você batalhar para crescer para crescer um mestre. Exato. Na trama ele encontra com dois amigos. E foi aquela o Brock e a... Como que é o Brock? A Mish Brock. E daí naquilo ali tem o Pikachu como é um quarto personagem, Pokémon, né? Ele não é nem tipo um Pokémon, ele é um personagem. É um personagem como o Ash, como o Brock, porque sem ele ali, ele não entra como um Pokémon normal. Né? E também tem vem a equipe Rocket, que todo mundo sabe da trama do Pokémon, da caça deles, da caça do Pokémon. Direto ao e eles sabem qual é o valor do Pikachu. Todo mundo já... Muitos no começo do anime pensam que o Pikachu é só aquele... Mas a equipe Rocket, ela sabe do potencial do Pikachu, que ele é um dos personagens forte. Né? Pois. E eu acho que a gente fica aí com... Acho que vale a pena um vídeo só de Pokémon, porque eu acho que é bem grande, bem vasto o mundo dele. Pra gente contar qual foi os jogos, o que ele gerou aí. O que te marcou na sua infância, se foi as cartas, que Pokémon também teve carta. Tem carta, até hoje. O McDonald's estão fazendo cartas. Mas na minha época, o que marcou o Pokémon foi o da garrafinha. A garrafinha, você é um Pokémon, você ganhou um Bulbasaur. Dentro da Pokébola. O Bulbasaur no meu primeiro. Sorte. Primeiro foi o Mew. E o segundo foi o Dragonite, mas também daí pra lá não consegui mais comprar nenhum. Era o caçulinha. Era caçulinha, cara. Mas marcante também o jogo depois nos anos 2000 e acho que 2016. Pois depois 17. A gente pode trazer aí, quem sabe, se você gostar, a gente pode pegar animes que viraram jogos. Se você gosta desse tema, dá uma moralzinha, vai aqui nos comentários e diz se você quer que a gente fale sobre um top 10 ou um top 5 aí dos jogos, dos animes que viraram jogos, né? E aí tem uma marcação bacana. Então vamos para o próximo e vamos agora ao top 1. E o top 1, já tem aí o considerado, o consagrado, o Lorde, The King of the Power, The Master, Dragon Ball Z. Então, Dragon Ball Z dispensa comentários, mais um anime, espetacular, fez gerações e gerações levantarem as mãos, certo? Fez todo mundo unir forças pra Genkidama e eu acho que foi o que marcou mais infâncias existentes em todos os animes. Quem não queria virar um Super Saiyajin? Me fala, quem nunca... Dois pro cabelo ficar louro. Quem nunca queria um cabelo louro assim? Nossa. Quem não queria se transformar no Super Saiyajin? Quem não queria ser o Super Saiyajin? Então aí, foi o anime mais, eu acho que o mais cotado, e a gente colocou ele no top 1 por esse motivo, né? É o anime mais hypado na época da infância. É um anime o qual você pulava o muro da escola. Não tô dizendo que é pra pular, tá? Não tô dizendo que eu pulei. Na minha época eu também nem sabia que era anime. Também não sabia não. Mas eu nunca fugi da escola. Eu nunca fugi da escola porque não tinha como, né? 3 andares. Só corria. 3 andares não tinha como pular, né? 3 andares se eu pulasse, ia de base, ia de F. Mas eu acho que esse anime, ele tá numa prateleira, eu acho que em muitas pessoas muito acima, que quem tá chegando na geração, acho que quem tá querendo, quem tá entrando agora no mundo do anime, quem já tá faz tempo, eu acho que nomeia esse anime como o pai do pai. Eu acho que é o pai, né? Esse fez gerações de pessoas com 50 até hoje. Vamos se falar que é anos 80. Começo de 80. Mas é um anime que dispensa comentário. Dispensa, né? Que todo mundo sabe a saga do Goku pra
por tudo que ele passa, desde que ele fica pequeno, adulto. Pô, é uma história gigantesca pra gente dar detalhes. Eu acho que a maioria já sabe como é que é. E sabe que tem muitos vilões, os vilões são icônicos, são marcantes. Frieza, porque você matou o Kuririn? Fora isso. Mas de Buqueno, nossa, o mais... Cara, eu acho, pra mim foi o mais chato. Eu acho que o mais chato pra mim, daquela época, né? Dragon Ball Z, eu não posso dizer de agora, porque tem outros aí, porra, chato. Pode transformar em chocolate. Nossa, mas daquela época que tava passando na TV, porque os tops que a gente fez hoje aqui foram os que passaram na TV aberta. Tá? A gente não quis colocar outros que poderia ter colocado outros. Mas eu acho que também naquela temporada. Naquela época nem tinha TV fechada. Eu acho também muito anime em TV fechada. Depois que virou uma, como se diz, uma febre na época do Naruto ali. Por causa da internet, a internet deu uma crescida e acabou tendo esse boom, né, cara? De TV fechada pegar. TV fechada hoje as plataformas todas hoje tem plataforma pra você escolher o que você quer assistir, né, cara? As próprias plataformas de filmes, de streaming, hoje todos os streams tem uma aba de anime. Se você perceber, tem uma aba. Se você não sabe, vai lá, escreve anime, vai aparecer uma lista ali muito boa pra você assistir. Não tô dizendo que vai ter alguns desses que a gente comentou, porém vai ter muitos animes bons que você deveria assistir. E eu acho que vale a pena reassissir Dragon Ball, entendeu? Desde o clássico, começar a história até do hoje Goku, eu acho que ainda que é um Super Saiyajin, é uma outra raça, cai na Terra, que o Mestre Kami treina ele passa por treinamentos, passa por lutas aí, onde ele quase morre, né? Porém, cara, eu acho que é uma evolução de um anime muito bom. Um anime que ainda hoje tem muitos episódios, não sei exatamente, posso estar errado. Mas a história continua, na verdade, né? A história continua. E muitos já dizem que também é muito boa. Eu não posso dizer porque ainda não assisti, porém eu vou assistir, tá? Porém já tá na minha lista, como a gente tem muitos animes que a gente tem que assistir. Pra mim, particularmente, o GT não... Pô, o GT foi uma negação. É bom, mas tinha que ter sido em outro momento. Se você concorda que o GT foi... Acho que não precisava. Foi de B? Que não precisava. Diz no comentário se o GT vale ou não vale assistir. Eu, na minha opinião, eu não fui muito fã do GT, não. A história foi boa, mas a história é boa, mas acho que acho que o momento não era diferente. Eu acho que fugiu da onde que tava, onde que tinha parado no Z e... O Goku sendo pequeno de novo não tinha nada a ver. E eu acho que é isso aí. Hoje a gente fez aí o top 5 dos animes da infância. Eu acho que da maioria das nossas infâncias. Eu acho que um desses animes já esteve na sua infância. E tenho certeza que essa tá no geral, porque temos Pokémon, tivemos Digimon, tivemos Dragon Ball Z, tivemos Yu-Gi-Oh! E tem outros vários. Tem muitos que aí a gente depois nós vamos fazer, quem sabe? Deixa no comentário. Se você quer parte 2, parte 2, a gente traz aí. Bom. E então o Hakusho, Cavaleiro Zodíaco. Tem muitos. Então a gente botou 5 ali dos que a gente achou que foi mais visto e um dos melhores, né? Então, se você quer mais, parte 2, deixa nos comentários. Então curte, compartilha, comenta e deixa aquele like gostosinho. Aqui dá uma voadora no like. Usa o seu Kamehameha pra acertar o like. Né? Lança uma Genkidama no like. Pronto, já sei. Lança a ajuda a gente na Genkidama. Joga nos comentários as duas mãozinhas pra cima, tá? Ajuda nós. E vamos lá, curte, compartilha. Se vemos no próximo Bate-Canal, nesse mesmo Bate-Canal, nesse mesmo Bate-Horário. Quarta-feira, 9 horas, estaremos aqui, o Mangá Anime, dentro do BW. Até a próxima. Até a próxima.